Glória a Deus. Eu tenho a alegria de cumprimentar a todos com a paz preciosa do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por me permitir estar mais uma vez nesta amada igreja e agora com uma missão de lhes trazer uma palavra da parte de Deus na abertura do 5º Congresso Estadual de Escola Bíblica Dominical. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Evaldo, nosso amigo, que Deus tem usado à frente dessa igreja, e quero cumprimentá-lo juntamente com o colegiado de pastores que compõem o ministério aqui nessa igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rosivaldo, que é o atual coordenador da nossa comissão de Educação e Cultura, que também está fazendo um excelente trabalho para a glória de Deus. E cumprimento aqui os demais membros da mesa diretora da nossa convenção, pastor Caetano Jorge, e tantos outros obreiros que aqui se encontram. Quero saudar a todos e desejar sinceramente a bênção de Deus na vida de cada um dos senhores. Agradeço a Deus por estar aqui, também acompanhado da minha esposa e uma de nossas filhas. Agradeço a Deus por ter o privilégio de estar em mais um congresso da escola dominical. Glória a Deus. Quero cumprimentar os demais preletores e todos os membros da comissão, nossa irmã Rosângela, que foi uma incentivadora. Esse congresso existe, irmã Rosângela, primeiro, porque Deus quis, e segundo, porque a senhora insistiu muito com a presidência da convenção, e eu fui testemunha, porque fiz parte de todas as reuniões na época, e ouvimos o seu incentivo, as suas justificativas e até a organização do primeiro congresso, que foi de fato um grande congresso para todo o Maranhão, inesquecível. E eu creio que esse também há de ser um grande congresso para a glória de Deus. Pastor Evaldo, eu quero pedir a permissão para que todos fiquem de pé mais uma vez. Eu sei que vocês vão passar alguns minutos assentados, e para não cansar de estar assentados, então fiquem em pé um pouquinho. Glória a Deus. Quero dizer aos amados irmãos que essa tarefa de hoje seria do nosso presidente, pastor Raposo. Ele foi convidado para ser o pregador de abertura, desta abertura. Mas primeiro surgiu a tarefa lá em São Paulo, e ele já estava de viagem para São Paulo. Ontem já estava de viagem, porque estivemos juntos num trabalho lá em São Luís, na terça-feira à noite. Ele estava lá, eu também estava. E aí ele saiu de madrugada e já estava na viagem quando soube que o nosso companheiro Raimundo Amanso partiu para a eternidade. Então ele desistiu da viagem de São Paulo e foi para Paço do Lumiar, São Luís, para realizar a cerimônia. E aí o pastor Rosivaldo já havia acertado esses detalhes, e eu quase cheguei a pensar que eu estava desincumbido da missão, porque a minha missão aqui era só sábado. É uma plenária e um seminário, aliás, um seminário e uma plenária, né? Eu achei que estivesse desincumbido, mas surgiram outras demandas para o nosso presidente. Hebreus capítulo 4, é um texto que você conhece muito bem. Como o nosso tempo, não queremos cansar os irmãos e queremos trazer uma mensagem breve, eu quero falar da eficácia da palavra. Eficácia da palavra. Diga só comigo essa expressão: a eficácia
da palavra de Deus. Mais uma vez, a eficácia da palavra de Deus. Glória a Deus. Aos Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 12. Diz assim o texto sagrado muito conhecido de todos nós: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você pode dizer amém? Tome assento com a sua Bíblia aberta. Deixe ela aberta aí, que já já nós vamos explorar um pouco esse texto sagrado. Quero tomar aqui um minuto para apresentar 3 materiais que eu tenho disponível. Pela graça de Deus, já escrevemos 16 livros, mas no momento só tenho 3 disponíveis. Manual Básico de Doutrinas Bíblicas, volume 1. Uma introdução às principais doutrinas bíblicas numa perspectiva pentecostal. Além de falar daquelas doutrinas que nós consideramos fundamentais, as doutrinas basilares da nossa fé pentecostal clássica, eu trago aqui 2 assuntos extras, como a doutrina da comunhão. Tem gente que pensa que a comunhão é apenas um lembrete que a Bíblia faz. Ó, quão bom que os irmãos vivam em comunhão. Claro, é um lembrete salutar. Porém, no Novo Testamento, nós temos 25 mandamentos de comunhão. São chamados de os mandamentos da mutualidade. Eu tenho um estudo sobre isso aqui nesse livro, como também falo e defendo as contribuições de dízimos e ofertas, não apenas como uma prática, mas como doutrina. Apresento os fundamentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tenho um lançamento já desse ano. Esse foi o meu trabalho de 2022, nos primeiros 4 meses do ano. Eu me debrucei sobre bibliologia e escrevi a Bíblia de geração em geração. Eu apresento aqui uma síntese da história da Bíblia, a sua singularidade, a doutrina da inspiração, a inerrância e a autenticidade das Escrituras. Falo sobre a sua canonicidade. É muito importante nós entendermos um pouco do cânone, ou do cânon das Escrituras Sagradas. E faço um panorama histórico das traduções. Por que hoje a Bíblia está tão acessível? É importante você saber que nós temos 3 grandes traduções, 3 grandes Bíblias que estão à nossa disposição, e a partir delas, nós temos todas as dezenas e centenas de traduções e versões. Tradução é uma coisa, versão é outra coisa. Então, eu apresento as 3 principais: a Bíblia hebraica, a Bíblia de versão protestante e a Bíblia na versão católica. Nós mostramos as principais diferenças entre essas 3 Bíblias. Logo depois, alguns títulos atribuídos à Bíblia, Jesus como tema central e o resumo de cada livro, além de uma síntese sobre a história da Bíblia como livro, inclusive no Brasil. É muito importante entendermos isso. Talvez você não saiba, mas a primeira tradução da Bíblia realizada no Brasil aconteceu precisamente no Maranhão.
E nós temos essa informação. Não foi protestante, mas era a Bíblia. E não foi a Bíblia na versão protestante, mas era a palavra de Deus que estava sendo traduzida. E essa informação é muito importante para todos nós. E por último, eu tenho um relançamento do livro Manual Básico de Evangelização e Discipulado. Já é bem conhecido no Maranhão, já está com quase 10.000 unidades lançadas ou impressas e vendidas no nosso estado. E agora nós fizemos mais um relançamento dessa obra, considerando que a tarefa da igreja no cumprimento da grande comissão nunca para. Ela apenas se dinamiza, ela apenas se reescreve, mas não muda. A igreja continua cumprindo uma missão debaixo da missão de Deus. Aleluia. Se você deseja esse material, está disponível com o pastor Moisés. Eu acho que ele arrumou algum lugar aí para expor esse material. E a partir de amanhã deve estar aí com o material. Nós vamos agora ao texto bíblico, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diga comigo mais uma vez, a eficácia da palavra de Deus. Você sabe qual é o tema do congresso? Quem sabe o tema do congresso? Cite aí, por favor. Quem não sabia agora leu, não é? Mas você já viu, está aí na sua pasta, está na apostila, está aqui na tela. Mais uma vez. Pois é, o tema geral é esse. Vamos pregar sobre isso. Mas dentro desse tema geral, o nosso subtema é a eficácia da palavra. Na verdade, ela só transforma vidas porque é eficaz. E só é eficaz porque é a palavra de Deus. Esse é o grande diferencial. Vamos ao texto, carta aos Hebreus, cujo autor não conhecemos, não temos certeza, mas uma coisa sabemos: quem escreveu essa epístola, a escreveu debaixo da unção do Espírito de Deus. Quem escreveu essa epístola, a escreveu para confortar, para consolar os crentes hebreus que estavam sofrendo, os crentes hebreus que estavam sendo incentivados a voltar às práticas do judaísmo, porque de alguma forma a perseguição naqueles dias era tanta que de alguma forma alguns pensavam: do que vale me esforçar para deixar as minhas raízes litúrgicas, mosaica, para praticar uma outra liturgia ou para crer em uma outra doutrina? O escritor foi usado, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer aos seus leitores: nós vivemos na dispensação da graça, nós estamos debaixo de uma nova aliança, e dentro desta nova aliança, chamada aliança da graça, existe um sacerdote superior, e ele é maior do que Arão. Existe um legislador superior, e ele é maior do que Moisés. Existe um profeta superior, e ele é maior do que Isaías, maior do que Jeremias, maior do que Ezequiel, maior do que qualquer um dos profetas da antiga aliança. O nome dele é Jesus. O sacrifício da nova aliança é maior e é melhor, porque não precisa de repetição, foi feito uma vez por todas. E é dentro desse prisma
E é debaixo desta visão, e é dentro deste foco, que o escritor da carta aos Hebreus traz nos seus 13 capítulos verdades inconfundíveis sobre as riquezas da graça de Deus. E dentro dessas riquezas da graça de Deus encontra-se o fato de que Cristo é superior a Moisés, e a sua palavra, a palavra pregada por ele, a palavra ensinada por ele, da qual disse em João 6,63: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Jesus estava dizendo: não são apenas verbos, não é apenas verbo, não é apenas som, não é apenas logos, não é apenas a emissão de um som que é articulado na garganta de um ser humano. Não é apenas a junção de algumas letras, de alguns sinais gráficos que formam palavras. Não. Jesus já disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Espírito e vida. Só dá para a gente entender isso quando comparamos João capítulo 1 com Apocalipse capítulo 19. Os dois capítulos foram escritos pelo mesmo apóstolo, conhecido como apóstolo do amor. No evangelho que traz o seu nome, ele inicia dizendo: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio era o verbo, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Na filosofia grega, no pensamento de Sócrates, Logos é uma ideia, mas no pensamento do Espírito Santo, revelado para João, Logos é uma pessoa e não uma ideia. Daí o fato de Jesus ter dito: as palavras que eu tenho vos falado são espírito e vida. E ao chegarmos em Apocalipse, no capítulo 19, João tem uma visão. Que visão é essa? A visão do Cristo glorificado. Depois que encerra a grande tribulação, no capítulo 18 de Apocalipse, porque tudo que você lê do capítulo 6 até o 18, são eventos que se darão na terra, com exceção de alguns textos chamados parentéticos, pequenos textos parentéticos. Do capítulo 6 ao 18, tudo que está descrito por João são eventos da grande tribulação, distribuídos em 3 grandes grupos: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. São 21 eventos organizados. E eu fico maravilhado com isso, porque tudo de Deus é extremamente organizado, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Tudo de Deus é sistematicamente, pedagogicamente organizado. Até a ira, pastor Evaldo, até a ira de Deus, pastor Raimundo Leal. A ira de Deus poderia ser: eu vou só derramar a ira e deixa quem quiser se perder para lá. Mas não, pastor Antônio José.
até na hora de derramar a sua ira, Deus organiza, articula, projeta 21 eventos organizados em 3 blocos. Primeiro bloco, 7 selos. Segundo bloco, 7 trombetas. Terceiro bloco, 7 taças. E quando a última taça é derramada, simbolizando a ira divina derramada na terra sobre as nações, especialmente sobre os judeus que não cumpriram a sua aliança. Aí João tem uma visão. É a visão do Cristo glorificado, que aparece nas nuvens dos céus com poder e grande glória, milhares e milhares de anjos com ele, a igreja glorificada com ele, a igreja em corpo glorificado com ele, ele montado em um cavalo branco, uma espada aguda sai da sua boca, na sua coxa tem um sinal, e está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E João começa descrevendo o Cristo glorificado, ao ponto de chegar a dizer: e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Os irmãos entenderam? Ele se revela em um ser humano, nascido de uma virgem chamada Maria, virgem de Nazaré, mulher santa, separada exclusivamente para essa missão, crente em Deus, que se coloca à disposição do Eterno e diz: seja feita em mim a vontade do Senhor. A minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. E este ser que se faz carne, que se faz gente, que se faz homem, fazendo aquilo que a ciência não pode explicar, passando por uma transformação tão interessante, que é um milagre biológico inexplicável. Ele nasce como homem, mas João diz que ele é a palavra, diz que ele é o Logos, diz que ele é o verbo, ele é o verbo divino. E quando se manifesta no versículo 14 do primeiro capítulo, João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso quer dizer, se tabernaculou, se identificou conosco. O verbo se fez carne, aquele que estava com o Pai, aquele que era Deus, se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Depois ele declara para os judeus, quando estavam criticando a sua forma de pregar, quando estavam criticando a sua forma de ensinar, Jesus disse: escutem, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Vocês não podem tocar, vocês não podem ver, o coração de vocês está entenebrecido, a incredulidade não permite vocês compreenderem, mas as palavras que eu vos disse são espírito e vida, e porque elas são espírito e vida, o escritor da carta aos Hebreus, tentando mostrar para a igreja sofredora, tentando mostrar para a igreja perseguida, que nós, a igreja, a noiva de Cristo, o exército de Deus aqui na terra, a coluna e firmeza da verdade, o sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, não estamos aqui por acaso e não andamos com os nossos próprios pés,
segundo os nossos próprios pensamentos, ou segundo filosofias humanas ou humanistas, filosofias seculares, ideias que teriam surgido de pensamentos contrários, revoltosos e desobedientes contra o sistema divino e contra o propósito, o desígnio estabelecido pelo Eterno. Não, a igreja está aqui e permanece viva e permanece de pé, porque ela se alimenta de uma palavra viva, uma palavra poderosa, uma palavra santa, uma palavra eterna, uma palavra que cura, uma palavra que salva, uma palavra que transforma, uma palavra que regenera, uma palavra que nos corrige, uma palavra que nos ensina, a palavra que é eterna, a palavra que é viva, a palavra que é santa, a palavra que é poderosa, a palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Ela é a palavra viva do Deus vivo. Ela é viva porque Deus é vivo. Ela é viva porque vem da Trindade Santa, falada por um Deus santo, originada em um Deus que vive, em um Deus que é eterno. E porque o Deus que a falou é eterno, ela também é eterna. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Nós temos aqui a cópia. O original está no céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. É claro que pode se referir à palavra como atos de Deus. Pode se referir à palavra como proclamações de Deus, não apenas como livro. E geralmente quando a gente fala a palavra de Deus, a gente pensa logo no livro. Não é assim, pastor Caetano? A gente pensa logo no livro, porque aqui está o resumo. 66 livros inspirados, 1189 capítulos, 31.173 versículos, 810.000 palavras e um pouco mais de 3.500.000 letras, todas elas com a inspiração do Todo-Poderoso. E a palavra é tão verdadeira, a palavra é tão certeira, que o escritor da carta aos Hebreus, ao falar da sua eficácia, disse: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, é viva, mas não está escondida. É viva e não perdeu o seu vigor. É viva e não perdeu a sua eficácia. É viva e permanece entre nós. É viva e permanece em nós. É viva e pode transformar vidas. É viva e está em Deus. Vem de Deus, se origina em Deus, e ao ser pronunciada com a graça de Deus e na inspiração de Deus, ela faz aquilo que só Deus poderia fazer. Não há ninguém tão incrédulo que você a qualquer hora dessas não possa ver crente com a Bíblia debaixo do braço, glorificando a Deus com a vida transformada. Não há ninguém tão incrédulo que você não possa ver qualquer dia desses entrando aqui na igreja ou lá na sua congregação, adorando a Deus e bendizendo a Deus, porque Deus diz em Jeremias 23: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a pedra? Não há coração tão duro que não possa ser martelado por essa palavra divina, que não possa ser quebrado por essa palavra divina. Por isso, pastor, continue falando a palavra, pois ela transforma vidas.
Por isso, o superintendente de escola bíblica dominical, continue velando pela palavra e cuidando da nossa EBD, priorizando a palavra, porque ela transforma vidas. Por isso, querido professor da escola dominical, continue usando a palavra. A sua ferramenta é a palavra, a tua maior arma é a palavra, o teu maior instrumento de trabalho é a palavra, e ela transforma vidas. Aleluia! Eu estou aqui pregando hoje para vocês pela graça de Deus. Tenho hoje 54 anos de idade e sou fruto do ensino da palavra no culto doméstico, ensino no culto doméstico e na escola dominical. Eu costumo dizer que nasci os dentes na escola bíblica dominical. Eu acho que faz sentido, porque minha mãe era professora da escola dominical, meu pai era secretário da escola dominical, e quando eu me entendi, eu já os vi assim. E passei toda a minha infância na igreja, passei a minha adolescência na igreja, e com 13 anos de idade, eu já estava ensinando em uma classe de senhores. Era a 5ª classe, senhores de idade média. Era aqueles jovens senhores que estavam iniciando a vida de casado e botaram um adolescente para dar aula. Até hoje eu não entendi. Eu acho que hoje eu não faria isso, pastor Sandro. Eu hoje possivelmente não faria isso. Mas o pastor Cícero Dias Pereira, de saudosa memória, fez. Ele tinha chegado lá da Sambaíba, lá da sua cidade, né? Uma das cidades que o senhor pastoreou. Ele tinha chegado de Sambaíba e chegou em Nova Olinda. Aí, num dia de domingo à noite, ele disse: esse rapazinho ali, parece que ele até usou menino mesmo, porque é menino, né? Estava completando entre 12 e 13 anos. Aí ele disse: olha, menino, quando tu vier para a igreja agora, tu vem com camisa manga comprida e vê se tu calça um sapato. Eu acho que eu não gostava de sapato, né? Porque ele disse: vê se tu vem calçado de sapato, com camisa manga comprida, e tem uma tarefa aqui para ti no próximo domingo. Isso assim, não, pegando assim tudo de surpresa. Não teve nenhuma conversa assim para dizer: olha, eu estou pensando em você, para lhe indicar para isso. Não, foi logo no microfone aqui na frente de todo mundo. Eu acho que eu quase morri de nervosismo, de tanta timidez, de tanto medo. No próximo domingo, eu estava lá com uma revista. Me lembro demais o assunto da lição era Olhos Abertos. Não dá para esquecer, porque o medo que eu sofri foi tão grande, que ainda hoje eu sei o assunto da lição de 1980 deve ser 81. Olhos abertos. E o textuário falava daquela palavra que Eliseu diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. A história era essa. Só que eu não sabia explicar, pastores. Eu lembro que eu sofri um dos maiores apertos da minha vida, porque eu passei uns 20 minutos, pastores, na frente daquela classe. Eu dizia: pois é, meus irmãos, o assunto é esse, olhos abertos. É isso mesmo, olhos abertos. Pois é, vamos ler a verdade prática. Aí li a verdade prática. Aí, e o textuário? Vamos ler de novo. Aí lia de novo. Irmãos, e para aumentar o meu nervosismo, o pastor Cícero saiu do púlpito e deu uma passadinha lá perto da classe. Acho que ele queria saber se eu estava ensinando alguma besteira. Aí ele passou lá pertinho da classe, foi lá, aí que aumentou o medo e o nervosismo. Mas aí quando eu terminei aquela lição, atribulado, porque eu só consegui dizer o assunto, a verdade prática e o textuário. Aí havia uma jovem madura, já dos seus mais de 30 anos, ela de vez em quando prestava algum serviço para minha mãe. Aí ela chegou em casa e disse: olha, daqui para frente, agora tu não é mais daquela turma, daquele menino que fica brincando, conversando na hora do culto, não. Agora tu vai ter que passar a semana estudando e te preparando para dar uma boa aula na escola dominical,
Porque já me disseram que a única coisa que tu conseguiu dizer foi o assunto, a verdade prática e o textuário. Não explicou nada, só fez ler. Não conseguiu. Mas por que não conseguiu? Porque tu está lendo pouco, tu não te preparou. E aquele alerta daquela irmã chamada Francisca foi um santo remédio para mim. Dali em diante eu passei a me exercitar na palavra, passei a me exercitar na revista da escola dominical. E para resumir a história, 3 anos depois, com apenas 16 anos, eu já era o superintendente da escola dominical, com mais de 700 matriculados para a glória do Senhor nosso Deus. Me dediquei de tal forma, e aí mudou de pastor, aí já era o pastor Joel dos Santos. Aí ele disse: meus irmãos, esse menino é quase menino ainda, mas é ele mesmo, eu não vejo outro aqui não, ele vai ser o superintendente. E na época tinha aquela prática de reescrever o nome de todos os alunos a cada 3 meses. A gente fazia nova matrícula de todo mundo. E essa tarefa, pelo menos lá na minha igreja, era do superintendente. E eu fazia isso, decorei o nome dos alunos, ou de quase todos, e me dediquei daquele tempo para cá. De sorte que até hoje, na hora que eu recebo uma revista da escola dominical, eu tenho o hábito de ler logo a revista toda. Pego logo toda, e se vier o livro auxiliar, eu dou logo uma olhada e faço logo uma leitura rápida e já fico com o conteúdo todinho aqui. E se qualquer oportunidade surgir durante o trimestre, eu já estou com a lição preparada para eu não sofrer aquela vergonha lá do começo. Olhos abertos, olhos abertos, olhos abertos, olhos abertos. Eu acho que eu disse umas 50 vezes, porque eu só sabia dizer isso. Mas eu abri meus olhos. Alguém abriu meus olhos. Alguém abriu meus olhos. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os amantes da escola dominical que estão aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os superintendentes, os professores de EBD que estão aqui, os alunos de escola dominical que estão aqui. Se você veio a este congresso, com certeza você tem alguma coisa especial ligada à escola bíblica dominical. Ou você é fruto dela, ou você está sendo um instrumento de Deus para despertar pessoas na escola bíblica dominical. Mas acompanhe comigo um detalhe muito importante deste versículo. Diga comigo: a palavra de Deus é viva, e porque é viva, é eficaz. E porque é eficaz, é penetrante, mais do que qualquer espada de 2 gumes. Entenda aqui uma coisa: a psicologia, algumas escolas da psicologia divide, outras não. Alma e espírito. Existem até correntes teológicas que não fazem divisão entre alma e espírito. Nomeiam tudo como espírito ou tudo como almas, como alma, isto é, a parte imaterial do ser humano. Mas esse texto está dizendo que a palavra de Deus é tão viva, é tão eficaz, é tão poderosa, que ela pode penetrar até a divisão da alma e do espírito. A alma fala de sentimentos, a alma fala de vontade, a alma fala de inteligência. E o espírito? O espírito fala de autoconsciência. O espírito fala de o ambiente da fé e da adoração. E esta palavra é tão poderosa que ela pode penetrar até a divisão. Eu não sei onde fica exatamente essa divisão. A Bíblia não é clara ao especificar essa divisão, mas a Bíblia diz acerca de si mesma que ela é tão eficaz que ela pode penetrar até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, onde ninguém chega, ela chega. Onde ninguém entra, ela entra. Onde ninguém vai, ela vai. Onde ninguém compreende,
ela compreende e faz você compreender. Aleluia! Por isso é que vale a pena ler a palavra, ensinar a palavra, meditar na palavra, escutar a palavra, pesquisar a palavra, se aprofundar na palavra, viver pela palavra, ser guiado pela palavra, ser orientado pela palavra, buscar conhecimento da palavra, deixar que a palavra alimente você, deixar que a palavra fortaleça você, porque ela é a palavra do Deus vivo, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. De 2 gumes é porque corta dos 2 lados, corta para lá e para cá, corta quem ouve e quem fala. Enquanto o professor ensina, também aprende. Enquanto o pastor ensina, também aprende. Enquanto o ministrante da palavra fala a palavra, a congregação recebe a palavra, pastor Moisés. Mas quem ministra também recebe a palavra. Quantas vezes, meus irmãos, de 13 anos para cá, 12 anos para cá, pregando o evangelho do Senhor Jesus, sem parar, esse tempo todo, quantas vezes eu estou ministrando a palavra para um grupo de 10, 20, 30 pessoas, 100, 200, 300 pessoas, 1000 pessoas, 2000, 3000, 10.000 pessoas. Quantas vezes estamos ministrando essa palavra e de repente, enquanto a gente está falando para a multidão, o Espírito Santo fala direto comigo. E às vezes a palavra é tão forte que a gente pensa que tem alguém do lado soprando no ouvido. Isso aí é para ti. Isso aí é para ti. Tu só está aí por causa disso. Tu só está falando aí por causa disso. E quer permanecer aí? Faz assim. Quer continuar ensinando? Faz assim. Quer continuar ministrando? Muda isso. Corrige isso. Que palavra extraordinária. Ela tem 2 gumes, corta para lá e para cá. Trabalha na vida de quem ouve, trabalha na vida de quem fala, trabalha na vida de quem ministra, trabalha na vida de quem aprende. Na verdade, todos aprendem. Quem ouve e quem fala, quem ministra e quem escuta. Quem é professor, quem é aluno, quem é pastor, quem é ovelha, quem é líder, quem é liderado. Todos crescem, todos se alimentam, todos aprendem, porque ela é espírito e vida. Aleluia. Mas não é só isso, irmãos. Não é só divisão da alma e do espírito. Ela penetra até a divisão das juntas e medulas. Juntas e medulas. Aqui fala da anatomia do nosso corpo. Aqui fala da fisiologia do corpo humano. Aqui fala de uma parte muito interessante. Aqueles que são da área da saúde sabem disso. Os mais de 200 ossos que compõem o corpo humano, os mais de 300 milhões de células, toda a composição do corpo. Eu fico pensando, ela vinha falando aqui da parte espiritual, aí de repente diz até das juntas e medulas. E o que a palavra tem a ver com o físico? E o que a palavra tem a ver com o biológico? E eu quis saber esse detalhe, pastores. Porque dizer da mente, da alma, do espírito, do perdão, de salvação, tudo bem, mas chegar na anatomia, o que ela tem a ver com a anatomia? Sabe por que tem a ver? Porque o dono desta palavra fez o corpo humano. O dono desta palavra é o criador do corpo humano.
E ele disse: haja, e houve. Haja, e houve. Apareça, e apareceu. Aconteça isso, e aconteceu. Provérbios capítulo 8, que dá um detalhe poético da criação e da sabedoria e da palavra de Deus. Mostra alguns detalhes. Jó capítulo 33, versículo 4. O patriarca diz: o Espírito de Deus me fez. Aliás, é Eliú quem fala. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Sabe por que a palavra tem poder de penetrar e ser eficaz até na nossa parte física, na nossa estrutura biológica? Porque na hora que o Senhor quer nos curar, uma palavra que sai da sua boca penetra em nossos ouvidos, atinge o nosso entendimento, mas isso vai mais além, atinge o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. E muitas vezes, quando o Senhor quer nos curar, Ele trata de pequenos detalhes do nosso corpo. A palavra tem um poder tão grande, a palavra tem um poder tão extraordinário, que não sabemos explicar muitas vezes como é que Deus faz para nos restaurar, para renovar as nossas forças, para nos ajudar na nossa caminhada diária, para recompor as nossas energias enquanto dormimos, e até para fazer desaparecer as dores do nosso corpo. A palavra tem poder para isso. Agradeça a Deus porque ela está em suas mãos. Agradeça a Deus porque ela está na tua mente. Agradeça a Deus porque ela está em teu coração. Agradeça a Deus porque ela está na tua alma. Agradeça a Deus porque ela está no teu espírito. Agradeça a Deus porque você é um receptáculo da palavra. Mas ela é apta para discernir os pensamentos e intenções. Pensamentos e intenções. O ser humano é capaz de pensar numa velocidade tão grande que nenhum computador já feito pelo ser humano chega a 30%. O ser humano tem uma capacidade de pensar tão grande que nenhum computador criado até hoje chega a 30%. Fala-se que já existe projetos para isso, porém não é fato ainda. O pensamento humano, a mente humana, a riqueza, a complexidade da mente humana é tão extraordinária que dizem alguns especialistas que aqueles que mais usam a mente ainda não usam 10%. Aqueles que mais usam a mente nos seus raciocínios, nos seus pensamentos, nas suas intenções, nas suas criações, nas suas criatividades, no desenvolvimento da própria inteligência, ainda não usou 10% da capacidade do seu cérebro. E quando eu olho para esse texto está dizendo que a palavra de Deus é tão poderosa, é tão eficaz, que ela penetra até a divisão dos pensamentos e das intenções. O que é pensamento? Aquilo que você raciocina sobre o que já aconteceu ou está acontecendo. E as intenções é aquilo que ainda não ocorreu, que ainda não existe, mas é uma intenção. E a palavra faz essa divisão. No Salmo 19 está escrito: quem pode se livrar dos próprios erros? Quem pode se justificar das próprias culpas?
E o salmista diz: perdoa-me até dos pecados que me são ocultos. E é nesse momento que a palavra entra em ação, porque o ser humano é capaz de pecar em palavras, em ações e pensamentos. E é por causa disso que o Espírito Santo quer nos enriquecer, que o Espírito Santo quer trabalhar em nós, para que aprendamos a fazer uso da palavra em nossos pensamentos e em nossas intenções, para que sejamos santos até nos pensamentos e em nossas intenções, porque esse é o desejo do Espírito Santo. Eu quero encerrar dizendo que se você deseja ensinar ou continuar ensinando para transformar vidas, em primeiro lugar, quem quer ensinar para transformar vidas, precisa já ter sido transformado, precisa já ter a vida transformada pelo poder desta palavra. E eu tenho certeza que todos que me ouvem aqui essa noite, que vieram aqui para tratar deste assunto, para ouvir tantas coisas boas neste congresso, através de tantos homens e mulheres de Deus, que Deus levantou, que Deus preparou para tratar, para motivar, para incentivar e para alertar a igreja sobre alguns perigos que temos, pois em alguns lugares a nossa EBD se encontra em estado precário, em alguns outros lugares ela já morreu, em alguns lugares ela está na UTI, mas o Congresso de Escola Bíblica Dominical foi levantado por Deus como alerta para os educadores cristãos, para lembrar a todos nós que Deus continua usando a Escola Bíblica Dominical como a maior ferramenta de educação cristã, a maior ferramenta, o maior instrumento que está à nossa disposição para impactar a vida de crianças, de adolescentes, de jovens, senhores, senhoras, de anciãos, de novos na fé, de novos obreiros e até de quem ainda não conhece a Cristo Jesus. O uso da palavra transforma vidas, impacta vidas, prepara vidas, treina vidas. E é por causa disso que nós estamos aqui. Em primeiro lugar, você quer ensinar para transformar vidas? Tenha a sua vida transformada pela palavra. Em segundo lugar, você quer ensinar para transformar vidas? Creia no poder transformador da palavra de Deus. Não tenha medo de pregar a palavra de Deus para ninguém. Ah, mas fulano é muito inteligente. Ele pode ser muito inteligente, preparado, culto na área dele, mas é a área de Bíblia, quem é preparado é você. Quem tem conhecimento da palavra de Deus é você. Quem foi levantado por Deus para ensinar a palavra foi você. Não tenha medo de falar a palavra, porque ela é espírito e vida. Uma vez eu quis evangelizar um cidadão que era muito inteligente, ele era bioquímico e era vereador em nossa cidade. Eu achava que eu tinha que entregar para ele alguma coisa assim bem elevado, e eu procurei um livro teológico assim de uma linguagem bem técnica, e na hora que eu apresentei para ele, isso há muito tempo atrás, aí ele olhou assim e disse: não estou entendendo nada. Ele disse assim: tu quer me ajudar? Me dá um negócio assim que seja só o ABC lá para vocês. Aí eu disse: mas será que ele está falando sério mesmo? E logo depois, eu conversando com ele, ele disse: na área de vocês eu não sei patavina nenhuma. Ele usou esse termo. Sabe por quê? Ele tinha várias pós-graduações, ele era considerado da região dos mais inteligentes, mas de Bíblia ele era vazio. Ele disse: eu preciso do ABC, eu preciso daquelas palavras mais simples que vocês têm lá. E eu entendi que de fato ele precisava conhecer o plano da salvação, quem é Jesus e o que é a palavra de Deus para transformar a sua vida.
Não tenha medo de falar a palavra de Deus para ninguém. Não tenha medo. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Se você deseja continuar ensinando para transformar a vida, siga o exemplo de Jesus. Primeiro, tenha a sua vida transformada pelo poder da palavra. Segundo, acredite no poder transformador da palavra. Terceiro, siga o exemplo de Jesus. Jesus falava com tanta profundidade que era possível confundir o doutor da lei mais profundo na Torá, o pesquisador e legislador mais experiente dos seus dias. Mas a linguagem dele era tão simples que até uma criança entendia o que ele estava falando. Que exemplo maravilhoso. É por isso que Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas a gente não aprende, não é só humildade não. A gente aprende a humildade, aprende a mansidão e aprende a forma de ministrar que Jesus ministrava. Eu quero encerrar dizendo duas coisas muito importantes. E se você colocar isso como prática na sua vida, vai servir para a sua vida toda como professor. Por que Jesus era um excelente mestre? Por que ele era considerado, e ainda hoje é considerado, o nosso mestre por excelência, mestre dos mestres, professor de professores, rabi de rabinos? Na verdade ele era um raboni, mestre de mestres. Sabe qual era a metodologia de Jesus? Tudo que Jesus ensinava tinha um método simples. Ele explicava, ilustrava e aplicava. Diga comigo: explicava, ilustrava e aplicava. Mais uma vez: explicava, ilustrava e aplicava. Use agora o substantivo. Diga: explicação, ilustração e aplicação. Aplicação, ilustração e explicação. Quero desafiar você, professor da escola dominical, pastor, superintendente, você pesquisador. Da próxima vez que você estiver lendo o Novo Testamento, nos 4 evangelhos, tenha essas 3 palavrinhas em mente: explicação, ilustração e aplicação. Toda parábola de Jesus tem uma ilustração, que de fato já é uma ilustração, explicação e uma aplicação. Às vezes ele começa ilustrando, passa para a explicação e termina com a aplicação. E às vezes ele começa aplicando, faz uma explicação e termina com uma ilustração. E outras vezes ele começa ilustrando, depois vai para a aplicação e termina com uma explicação. Mas ele nunca deixa de fazer isso nos 4 evangelhos, em todas as suas parábolas, grandes ou pequenas. Fique com essa orientação e siga o exemplo de Jesus. Não tenha medo de falar a palavra. Pastor, o meu conhecimento é pequeno. Não se preocupe, continue lendo, continue estudando, continue se aprofundando, continue buscando, e Deus vai usar o que você tem para transformar a vida de alguém. Deus vai usar o que você tem para transformar a vida de alguém. Deus vai usar o que você tem para transformar a vida de alguém da tua família, da tua rua, da tua igreja, da tua classe, do teu bairro, lá do teu campo missionário. Não importa. Você não precisa ter um mestrado ou um doutorado em teologia para poder contar o plano da salvação. Não é obrigado. É bom se puder fazer. Se puder, faça. Se vier às suas mãos, faça. Tudo que vier às tuas mãos para fazer,
para o bem da obra de Deus. Faça, estude tudo o que puder, pesquise tudo o que puder, mas não deixe de amar. Aleluia, aleluia. Não deixe de amar e meditar dia e noite na palavra. Deixe que a palavra seja o teu guia. Deixe que a palavra te oriente. Deixe que a palavra te encha. Deixe que a palavra te molde. Deixe que a palavra te corrige. Deixe que a palavra faça aquilo que ninguém pode fazer. E andando com Deus, por meio da palavra, você vai ensinar para transformar vidas todos os dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu te apresento cada congressista, eu te apresento cada participante deste trabalho, te apresento a igreja hospedeira, te apresento a comissão organizadora, te apresento os que já estão aqui e aqueles que ainda virão, para a glória do teu nome. Fala conosco durante todo este congresso. Continua transformando a nossa vida, nos tornando cada vez mais parecidos contigo, para que saibamos usar a tua palavra na transformação de outras vidas. Em nome de Jesus, te rogamos e te agradecemos. Amém. Muito obrigado. Tome assento adorando a Deus.